Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Mário Vargas Llosa. Verdade, hoje temos Mário Vargas Llosa aqui no canal. Grande escritor peruano, foi político, um cara de projeção internacional, admirado, elogiado e também bastante criticado, seja pelo lado de cá ou pelo lado de lá. If you know what I mean, se é que você sabe do que eu estou falando, mas eu acho que você pegou o jeitão da coisa aí. Mas, grande amigo, grande amiga, este texto é da Universidade Federal do Paraná. Universidade Federal do Paraná pegou esse texto e esse texto tem palavrinhas assim bastante esquisitas, bastante exóticas, como tem sido um padrão nos últimos textos da nossa querida UFPR. Mas, super, estamos cuidando de tudo para que você seja esclarecido adequadamente. Não importa se a palavra é chata, não importa se a palavra é usada uma vez na vida, outra na morte. Não importa se essa expressão você vai ver daqui 47 anos de novo. Apareceu no texto, nós chegamos aqui e explicamos adequadamente. Devido a esta situação aqui embaixo. Na descrição do vídeo temos aquele PDF bem bacana, bem legal, que vai possibilitar que você escreva aquilo que for necessário, aquilo que for legal, que você achar que quem sabe o esqueça, então é melhor anotar. Então você anota direitinho, sem problemas. Mas, super amigo, super amiga, abaixo deste link, nós também fomos lá no YouTube e encontramos vários vídeos falando sobre Vargas Llosa. Geralmente vídeos em inglês, para que você possa ampliar. Mas você sabe, naquela ruelazinha ali de configurações do YouTube, você vai lá, clica e coloca legendas em inglês. Português não, espanhol não, inglês, para que você possa ampliar seu vocabulário. São videozinhos curtos que eu escolho, tá? A não ser que seja muito relevante, daí eu coloco inteiro. Não, o cara pode se interessar, pode querer ver inteirinho esse vídeo, eu coloco ali o link. Mas geralmente curtos, com alguma coisa escrita ou dita em inglês, para que você possa estar sempre ampliando o seu vocabulário. Então vamos adiante com esse texto chamado Mário Vargas Llosa. Vamos lá, super. Vargas Llosa. Jorge Mário Pedro Vargas Llosa. Que nome longo, super, que nome longo. O meu nome também é longo, mas não é tão longo quanto este. Jorge Mário Pedro Vargas Llosa was born on March 28, 1936. Se fosse apenas mês, seria in March. Mas como tem ano e dia envolvido, já tendo apenas o dia envolvido com mês, já não é mais in, é on March 28, 1936. Tem no videozinho de preposições. In, on e at, que está aqui no canal. In the Peruvian, ou seja, peruana. Peruana o que, super? Provincial City of Arequipa. Cidade de Arequipa, foi onde ele nasceu, em Arequipa. He is a writer, politician, journalist, essayist and Nobel Prize laureate. Ganhou o prêmio Nobel, escreveu um monte de livros, ganhou o prêmio Nobel. Bob Dylan, que também está aqui no canal, que também esteve no Enem, ele ganhou o prêmio Nobel, mas pelas músicas compostas, não por livros publicados. Que mais, super? Vargas Llosa is one of Latin America's most significant novelists, romancistas and essayists, and one of the líder, principal, ou seja, principais authors of his generation, da sua geração. Some critics, alguns críticos, consider him to have had a larger international impact, ou seja, alguns críticos consideram que ele teve um impacto internacional muito maior do que outros autores latino-americanos na época, Borges, Marques, Jorge Amado e assim por diante. Então diz lá, some critics consider him to have had a larger international impact and worldwide audience than any other writer of the Latin American boom. Nesse boom de escritores, período bastante próspero de escritores latino-americanos. Hoje não temos assim tantos escritores famosos projetando como tivemos em outras épocas, nesse boom, desse Latin American boom, período próximo de escritores latino-americanos. He was awarded, ou seja, ele foi premiado em 2010
pelo Prêmio Nobel Nobel Prize in Literature for his cartography of structures of power and his trenchant, intensivo ou vigoroso ou vigorosas imagens of individuals' resistance, revolt and defeat, da resistência individual, revolta e derrota. Primeira tela, se pôs super. Pause se necessário, anote o que for necessário e vamos para a segunda. Vargas Llosa rose, se elevou, subiu to fame in 1960s with the novels such as, tais como The Time of the Hero, ou seja, em espanhol, La Ciudad y los Perros. Literally, The City and the Dogs, 1963-1966. The Greenhouse, La Casa Verde, 1965-1968. And the monumental Conversation in the Cathedral, Conversación en la Catedral, 1969-1965. Não sei se meu espanhol aí está adequado, meus colegas aí que trabalham em espanhol comigo nos vários cursinhos, nas várias escolas, se eu fiz algum deslize, please forgive me, I'm so sorry. Que mais? He writes prolifically across an array, ou seja, a variedade of literary genres, including literary criticism and journalism. His novels include comedies, murder mysteries, mistérios sobre assassinatos, né? Assassinatos misteriosos, historical novels, romances históricos and political thrillers, ou seja, suspenses políticos. Several such as Captain Pantoja and the Special Service, 1973, 1978, and Aunt Julia and the Scriptwriter, 1977-1982, have been adapted as feature films. Então, muitos dos livros viraram roteiro para cinema. Naturalmente, recebeu uma grana e nunca passou necessidade, já que a família dele também não era lá das imediações das periferias. Nasceu bem e ficou melhor ainda. Many of Vargas Llosa's works are influenced by writers' perception of Peruvian society, ou seja, a sociedade peruana teve uma influência muito grande no seu trabalho. And his own experience as a native Peruvian, increasingly, cada vez mais, however, entretanto, he has expanded his range, ou seja, produções, sua lista de obras publicadas, and tackled themes, abordou temas that arise, que surgem from other parts of the world, que surgem de outras partes do mundo. Essa palavrinha tackled apareceu num outro texto da Federal, naquele da garota que gostava de ler livros e pediu ajuda para o país, não, para o planeta inteiro, para mandarem títulos de livros publicados em seus países que fossem em inglês, para que ela pudesse ler um livro de cada país e conhecer melhor a literatura do mundo. Dá uma olhadinha lá, bem interessante, uma outra prova da Federal. Que mais, super? Another change over the course of his career has been a shift, ou seja, a mudança, from a style and approach associated with literary modernism to a sometimes playful, ou seja, lúdico, postmodernism, ou seja, pós-modernismo. Like many Latin American authors, Vargas Llosa has been politically active throughout his career. Over the course of his life, he has gradually moved from the political left. Ele saiu lá da esquerda, ele era esquerda, né? Toward liberalism, ou seja, o liberalismo virou um liberal, or neoliberalism, ou neoliberal. A definitively more conservative political position, ou seja, para uma posição política mais conservadora. Virou um liberal, né? A favor de privatizações, a favor de diminuição da aposentadoria, a favor de contra CLTs e outras coisinhas mais. Virou um liberal aí que ele quer o progresso, ou seja, deixa para lá. While he initially supported, ou seja, apoiou the Cuban Revolutionary Government of Fidel Castro, Vargas Llosa later became disenchanted, ficou desencantado, with the Cuban dictator, ou seja, o ditador cubano, and his authoritarian regime, e seu regime autoritário.
Não quis mais sair, passou o bastão para o irmão, depois passou para o neto, depois passou para a neta, que é que eternamente, daqui no ano 5.225, ainda o governo de Cuba esteja lá com a família Castro. Ele se decepcionou. He ran for the Peruvian presidency in 1990 with the center-right, ou seja, centro-direita, Frente Democrático, Free Demo Coalition, advocating neoliberal reforms, reformas neoliberais. Coisinhas aí da política, né, super? Que mais? Opa, testes, you know the drill, você sabe como é feito. Você pausa, faz, nós voltamos aqui e corrigimos. Número 1. Are these statements about Vargas Llosa true or false? São essas declarações sobre Vargas Llosa verdadeiras ou falsas? According to the text, de acordo com o texto? Pause e faça. Voltou? O que você achou? O que você achou? Vamos ver a primeira. He was born in the city of Arequipa, Peru. Será que é verdadeira mesmo? Está bem aí. In the Peruvian provincial city of Arequipa. He's a journalist, lawyer, writer and Nobel Prize laureate. Não, ele não foi advogado. Parece que ele começou o curso, mas não terminou. Some critics consider him to be the greatest writer in the Americas. Alguns críticos o consideram como sendo o maior escritor das Américas. Falso. O texto não diz isso. O texto diz: consider him to have had a larger international impact. Um impacto nacional muito maior do que outros autores latino-americanos, daquele boom de autores latino-americanos. Que mais? He's one of the leading writers of the Latin American boom. Ele é um dos principais, né, que mais notoriedade conseguiu lá fora. Tá aí a mesma frase. Consider him to have had a larger international impact and worldwide audience than any other of the Latin Americans boom. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1990. Foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1990. Beleza? Tranquilo, vamos lá. 2010, ou seja, em 2010. Não foi em 1990. Falsa. Qual correta? Qual correta? Letra B, TFF. Que mais super? Which of these statements, quais dessas declarações does not correspond, não correspondem to the information given in the text about Vargas Llosa, não correspondem à informação dada sobre Vargas Llosa. Pause e faça. Não deu? Deu? Voltou? Conseguiu? Então vamos lá. Letra C. Most of his novels have been adapted to films. A maioria dos seus romances foram adaptados para filmes. Não. Várias, não maioria, tais como Captain Pantoja and the Special Service e Antulia and the Scriptwriter. Ele citou apenas 2. E alguns, não todos, não a maioria. According to the text, de acordo com o texto, Vargas Llosa's writing, os escritos de Vargas Llosa, pause e faça. Voltou? Have been influenced by the society of his country. Foi influenciada pela sociedade do seu país. Many of Vargas Llosa's works are influenced by the writer's perception of the Peruvian society and his own experience as a native Peruvian. Pause para a próxima. De acordo com o texto, Vargas Llosa, faça isso. Aquilo que eu falei, pause. Voltou? Qual foi?
has moved from the left to a more liberal or new liberal political position. Se movimentou ou mudou da esquerda para uma posição mais liberal ou neoliberal, uma posição política, né? Aquilo que eu falei. Neoliberalismo, liberalismo, privatizações, tudo aquilo que você viu em geografia, viu em história, lendo jornais e assim por diante. Se não, dá uma olhadinha aí no Google, que tem um monte de coisinhas para você ficar mais por dentro, já que é um assunto que está sendo muito debatido e muito citado em todos os noticiários. E cai em vestibular também, super. Olha lá, he has gradually moved from the political left towards liberalism or neoliberalism as the definitively more conservative political position. Qual mais? Nossa, já terminou. 4 testes. Teve mais 4. E esse outro também está aqui no canal. Tem a prova inteira aí. E mais tarde apresentaremos a prova inteira num vídeo só. Mas super amigo, super amiga, um grande abraço a você. Parabéns por estar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você gostou, espalhe, né? Mande para seus amigos, coloque nos seus esquemas sociais para que mais pessoas possam ter acesso. Um grande abraço a todos e até. Bye bye!